Alguma vez já bateu aquela sensação do poder que uma única decisão pode ter? Agora, e se essa mesma decisão fosse colocada cara a cara com as forças gigantescas da própria história? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Um caminho que começa no silêncio absoluto e termina no ato que pode mudar tudo. E tudo começa com aquela pergunta que, no fundo, move tudo. Até que ponto a gente é realmente livre? Será que, no final das contas, somos apenas um produto do nosso tempo? Sabe, prisioneiros de circunstâncias que nem sequer escolhemos? É exatamente essa encruzilhada que vamos investigar. O nosso ponto de partida é meio surpreendente. Ele não começa com um barulho, nem com uma ação, mas sim com um silêncio profundo, uma ausência. É desse vazio que toda essa jornada de pensamento realmente começa a tomar forma. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o filósofo Maurice Blanchot. Ele traz uma ideia que é, no mínimo, fascinante. A de que o pensamento começa num espaço silencioso, onde o autor meio que some e a própria linguagem respira sozinha. É um começo quase fantasmagórico, nesse vazio. Só que o espírito humano não se contenta com o vácuo, né? E é aqui que entra Henri Bergson para preencher esse silêncio com um conceito de duração. Para ele, a realidade não é uma sequência de fotos paradas no tempo, mas sim um rio que não para de correr. Um fluxo criativo onde o passado está sempre ali, presente, empurrando a gente para um futuro que é sempre novo. E o som que finalmente quebra esse silêncio é o do elan vital, o impulso da vida. É uma força teimosa, que segundo Bergson meio que obriga a matéria a se organizar, a ganhar vida, a virar consciência. A gente sai, então, do silêncio do livro e mergulha de cabeça na correnteza da existência. Agora, essa correnteza é gigantesca, mas ela é anônima, é uma força do universo. Faltava um rosto ali. A próxima etapa da nossa jornada é justamente sobre como essa força impessoal começa aos poucos a ganhar uma identidade, a ganhar um eu. E quem nos ajuda com isso é o filósofo Louis Lavelle. Ele olha para a correnteza do Bergson e diz: opa, peraí, a gente não é só levado por ela. Para Lavelle, a vida é um convite, e esse convite exige uma resposta. E essa resposta é o ato pessoal, uma decisão que nos define. A gente deixa de ser só passageiro para se tornar um navegador do próprio destino. E essa ideia fica ainda mais potente com Gaston Bachelard. Ele mostra que esse ato não acontece no vácuo, não. É um diálogo direto com o mundo material, com o que ele chama de substância sonhada. Pensa no trabalho de um artesão. É a nossa vontade deixando uma marca no mundo, tanto com os sonhos quanto com as próprias mãos. E bem quando parece que a gente encontrou a liberdade do indivíduo, a coisa toda muda de figura. Surge uma sombra, um desafio gigantesco para essa nossa capacidade de agir que a gente tinha acabado de descobrir. O historiador Fernando Braudel chega para nos mostrar que aquele rio do Bergson é, na verdade, um oceano. Ele introduz o conceito de longue durée, a longa duração. Pensa assim, são as estruturas profundas da história, clima, geografia, mentalidades, que se movem de um jeito tão lento, quase invisível, mas que moldam absolutamente tudo. É como se a gente fosse a espuma na superfície de uma onda gigante. E aí, claro, a gente volta para aquela pergunta angustiante. Diante da inércia de séculos, dessas forças colossais, o que são os nossos atos? Nossas decisões? Parecem tão frágeis, quase inúteis. Será que o indivíduo que tinha acabado de se sentir livre é, no fim das contas, um prisioneiro do tempo? A solução para esse dilema todo, curiosamente, não vem de mais um sistema filosófico. Vem, de forma bem surpreendente, da voz de um contador de histórias, que consegue achar um caminho no meio dessa encruzilhada. E aqui está ela. A síntese perfeita vem de J.R.R. Tolkien pela boca sábia de Gandalf. Essa frase que parece tão simples oferece uma resolução elegantíssima para toda a nossa jornada filosófica até aqui. Vamos destrinchar isso. O tempo em que nascemos, essa é a longue durée do Braudel, a condição histórica da qual não dá para escapar. O tempo que nos foi dado, essa é a duração de Bergson, o fluxo da nossa própria vida. E a parte-chave, o que fazer com o tempo. Esse é o ato pessoal de Lavelle, o ponto exato onde a nossa liberdade se manifesta. Tolkien, com uma frase, conseguiu unir tudo isso. É genial. E assim, a gente chega na conclusão. Uma conclusão que não foca em grandes teorias, mas na força profunda de ações que, à primeira vista, parecem pequenas demais. A grande lição de Tolkien é essa. A resposta para o peso esmagador da história não precisa ser outra força esmagadora. A liberdade não está em fugir da prisão do tempo, mas em acender uma pequena luz dentro dela. Um ato de esperança, de lealdade ou de amor. Então,
Olha só o percurso completo que fizemos. Do silêncio impessoal de Blanchot, a gente foi para o rio da vida de Bergson, encontrou uma voz no ato de Lavelle, encarou de frente a prisão da história de Braudel e, no fim, a gente não termina com uma teoria, mas com um gesto. Uma escolha que pode ser infinitamente pequena, mas que é absolutamente decisiva. Pois é, toda essa análise, essa jornada que a gente fez, conectando esses pensadores todos de um jeito tão original, na verdade, foi um ato de síntese de um autor. Esse percurso brilhante foi traçado por Daniel Alvão de Carvalho Jr. no ensaio dele. E ele nos deixa com uma última reflexão. Se um único gesto pode de fato ter tanto poder, qual será o nosso próximo ato decisivo?